Muito bem, alunos do MEC, ó, bastante pergunta interessante. Já é nosso plantão de dúvidas, tá? Então, aguarde aí e já eu respondo para vocês todas essas dúvidas que estão chegando, tá? Vamos falar agora sobre o atuador. Comentamos pouco sobre o atuador, né? Sobre o motor que faz girar a cremalheira. O motor que faz movimentar uma engrenagem que vai movimentar a cremalheira. Falamos pouco sobre ele, né? Por quê, pessoal? Não pode ser um motor qualquer. Como assim não pode ser um motor qualquer? Não pode ser um motor que tem aí várias engrenagens, etc. Não. Senão isso vai alterar o esforço da direção sem o sistema. Lembra que eu falei? Manobra um carro com sistema de direção, né, assistência elétrica, com o motor desligado. Dá para manobrar? Dá. É pesado ou é leve? Fica praticamente igual a um carro com direção mecânica. Agora, manobra um carro com direção com assistência hidráulica ou eletrohidráulica com o motor desligado. Manobra. Ele é bem mais pesado que um sistema de direção mecânica. Tá? Para quem já tem um pouco de cabelo branco, barba branca, né? Vai lembrar da família Santana, família Opala, que nós tínhamos esses carros com direção hidráulica e sem direção hidráulica. O pessoal é muito mais pesado, muito mais. É diferente barbaridade, tá? Um carro com direção mecânica antigo, a direção era pesada. Um com direção hidráulica era super leve. Agora, manobra um carro com direção hidráulica com o motor desligado. Fica bem, mas não é mais pesado. É bem mais pesado que um carro com direção mecânica. Agora aqui, ó, a nossa aula, assistência elétrica, pessoal, mudou. É uma direção mecânica. Então não é extremamente pesada, mas é desconfortável para a exigência, né, do consumidor hoje. Com a assistência elétrica funcionando, fica belezinha. Fica leve barbaridade a direção. Sem a direção elétrica funcionar, tem volante? Tem direção? Tem. Só que é uma assistência? Não, está sem assistência. Fica puramente mecânico. Mas como não tem um motor para girar junto, não é tão pesado. É isso que é interessante, ó. Não tem o fluido, não tem o óleo, né? Não tem um motor para girar, válvulas que restringem a passagem do óleo. Nada disso. Então dá para manobrar bem legal um carro com direção assistência elétrica desligado. É possível, tá? Estão vendo aí o destaque, pessoal, do motor nessa imagem? Tá? Estão vendo onde está o motor? Está ali, ó, entre a cremalheira e a unidade. A unidade está na parte de baixo ali da caixa. Tá? E nesse motor temos a ligação com a engrenagem, que essa sim vai estar ligada à cremalheira. Agora, esse motor tem que ser muito confiável, né? Não pode ser um motorzinho tipo de furadeira com escovinha, né? Nada disso, tá? É um motor já de alta tecnologia. Até algumas palavras aí, ó, talvez vocês nunca tenham ouvido. Vamos lá. O atuador é um motor elétrico do tipo assíncrono. E caramba, o que é esse palavrão aí, ó? Assíncrono. Isto é, sem escova, sem campo magnético. Ué, como assim? Por que ele gira então? A sua ação de movimento se dá pela diferença de frequência aplicada, gerando o movimento de uma engrenagem. Então, o motor assíncrono é o quê? Ele trabalha com
frequência. E aí vai dar variação e vai auxiliar. É uma outra tecnologia de motor, pessoal. Não tem escovinha, não tem carvãozinho, não tem o campo magnético. É através de frequência. O que é a unidade de frequência? Hertz. Entenderam? Pessoal, começa a ter o que? Durabilidade. Peraí, por que durabilidade? Porque o motor elétrico internamente não tem contato mecânico. Não tem a escova. Poxa vida, se não tem contato mecânico, não tem escova, não suja. Não tem desgaste das peças praticamente. Olha como a gente começa a ganhar em quê? Em durabilidade, em rentabilidade. É silencioso. E inverte facilmente o sentido de giro. É muito rápido, pessoal. Muito rápido. Então começamos a ter o quê? Mais e mais tecnologia aplicada no veículo, aplicada nos sistemas. É silencioso, consome muito pouco corrente elétrica, trabalha com frequência, tá? Não tem contato mecânico, a não ser a própria engrenagem que vai estar engatada à cremaleira e vai sim girar, vai movimentar a cremaleira. Tá? Então, aí, exemplo de um motor assíncrono. Todos são assim? Não, nem todos são assim. Alguns trabalham tipicamente com tensão elétrica, né? Com a variação da tensão elétrica. Olha aí, do Citroën C3. O C3 é diferente, né? O C3 não trabalha com a variação de frequência, trabalha diretamente com a inversão de polaridade. Sem brincadeira. Esse aí, motor elétrico da caixa do C3. Notem, pessoal, uma caixa mecânica, pinhão e cremaleira. E o motorzinho ali, onde está o motor do C3? Ele está girando quem? Olhem bem. Ele está girando a cremaleira ou está girando o pinhão primeiro? Ele gira o pinhão e, obviamente, o pinhão vai girar a cremaleira. Tá? Então, há o que? Uma variação muito grande, né? Tem muitos carros que o motor está na cremaleira. Tem motores que está no pinhão. Como tem casos de coluna. Entenderam? Como é o que? Variação de fabricante para fabricante. Também tem esse detalhe, né? Bem legal entenderem isso e é mais conhecimento para vocês. Tá? Falar então desse C3 para vocês, né? C3 é parte integrante da caixa de direção e sua remoção só é possível com a remoção da própria caixa. Está ligado com os dois fios grossos, né? Diretamente a ECU, ao lado da bateria. Nesse caso, é possível simular seu funcionamento. Sem brincadeira, pessoal. Tem ali os dois fios do motor, grossos. Estão ligados aonde? Na ECU. Se eu falei para vocês que a ECU da direção do C3 inverte a polaridade de saída para o motor girar para um lado ou girar para o outro, peraí, eu posso pegar esse fio e testar. Pode, já fiz isso. Você simula facinho o sistema. Dois fios ligados à bateria, liga nos dois fios do motor elétrico. Ao conectar, pessoal, a direção sozinha vai movimentar para um lado. Quando eu inverto, sozinha, vai movimentar para o outro. Pessoal, é impressionante. É um motorzinho elétrico na direção. Só que aqui já não é o assíncrono, já é um motor convencional. Isso aqui, variação, né? De montadora para montadora. Tá? E esse teste eu consigo fazer na bancada, fora do carro, ou até no carro também. Tá? Esse teste a direção sozinha para os lados. Interessante, interessante. E o motorzinho não faz barulho, ó. Zzz, zzz.
rapidinho chega de batente a batente. Basta inverter o sentido da polaridade da alimentação do motor. Tá? Até isso a gente consegue simular, por exemplo, aqui no caso do C3. Tá? É possível sim. Tá? Então, a variação de tipo de motor. Bom, e o aviso luminoso? Painel de instrumentos. Obviamente, podemos ter o quê? A lâmpada em formato de volante. Ou seja, a indicação luminosa é o desenho de uma direção. Tá? Claro, temos uma unidade de controle. Tendo falhas, vai ficar registrado na memória que é possível ler com um scanner compatível com isso. Embora os scanners nacionais genéricos são bem fracos nesse sentido ainda. Estão evoluindo, né? Estão evoluindo, mas são bem fracos mesmo. Tá? Obviamente, a luz de anomalia, né, é a forma de indicar para o condutor falhas no sistema. Né? Aviso luminoso. Pode ser em forma de desenho do volante ou de letras com siglas, né? Como EP, EPS, né? Uma forma de identificação no painel de instrumentos. É um atuador comandado pela ECU e indica falhas no sistema. E quando está acesa, a assistência à direção, o sistema vai estar excluso. Ou seja, se pegar essa luz acesa com o motor ligado, a direção vai estar puramente mecânica. Entenderam? Vai estar puramente mecânica, pessoal. Uma outra figura, né? Mostrando para vocês, ó, do FIT, ó, EPS, né? Ok? Sempre o E de steering, né? Ou de electric, né? Electric Power Steering, né? Sistema de direção elétrica, tá? Muito bem. Falar mais então sobre esse atuador, sobre a luz do sistema, antes de fechar os comentários do esquema elétrico. Atuador luz é acionado ao ligar a ignição. Há muitos carros que, quando estão com o volante de direção desalinhado, irá provocar o acionamento desta lâmpada. Para resetar o sistema, basta esterçar a direção de batente a batente. Opa! Olha que dica legal! Pessoal, pode muito bem chegar o carro com assistência elétrica da direção na oficina, com a luz da direção acesa. Dê uma volta com o veículo. Veja, numa linha reta, como que está o volante. Se estiver desalinhado, pessoal, vai acender a luz da direção elétrica sim. Às vezes o defeito é só falta de alinhamento. Tá? Traz o volante para a posição e corrige as rodas. É mais fácil fazer isso. Tá? Do que corrigir as rodas, depois mudar o volante de posição, o que é muito mais difícil, por causa de airbag. Alguns nem têm posição de mudança, né? O certo é, centralizou a direção, corrige as rodas. Esse é o certo na hora de alinhar o veículo, tá? Então a luz também vai indicar falha de alinhamento, tá? Pessoal, é possível sim fazer essas correções e começar a entender mais e melhor sobre os veículos, sobre os sistemas que os veículos têm, sobre funcionamentos em rede, inteligência que o veículo tem para poder estacionar o carro praticamente sozinho, corrigir movimentos bruscos da direção, destravar a trave elétrica da direção sem ter chave, né? Só com a proximidade. E por aí vai. É realmente um ciclo de tecnologia que vai aumentando, vai ampliando cada dia mais, tá? Uma telinha agora para vocês, né? Para comentar aí o esquema elétrico, né? Temos aí os
componentes no geral, e para falar sobre eles, temos o A e B, que é CAN baixo e CAN alto. O que é esses dois pinos A e B, pessoal? Em laranja, são os conectores de ligação em rede, ou seja, a conversa do sistema de direção com outras unidades. Quem é o G269? Sensor de força da direção, mede o esforço. J500, a unidade de comando da direção, ou seja, o cara que é o cérebro do sistema de assistência à direção elétrica. J500 é quem? A unidade. S, fusível. E o V187 é o que? É o motor para a direção assistida. Vejam ali, pessoal, os fios na cor azul é o controle do motor, do atuador. Os fios ali em verde, vermelho e marrom, dos sensores. Tá? Então temos o que? Sensor e atuador na caixa de direção. E olhem o tracejado nesse esquema elétrico, pessoal. O que significa esse quadrado? Lá é um retângulo tracejado. Quem está dentro dele? O V187, que é o motor. O J500. Essas peças estão aonde? Juntas. Aonde? Na caixa de direção. O sensor da força de direção, o G269, está fora, está na coluna. Nesse exemplo, tá? Só para vocês entenderem melhor ainda a respeito, tá? Então está aí o esqueminha elétrico e os componentes do sistema. Belezinha? Vamos a mais uma dica dessa nossa aula. Outros sistemas estão incorporados, Estão sendo incorporados também aos já existentes, como indicador de fadiga, que pede ao condutor parar para tomar um café. Vocês já viram isso em propaganda de televisão, Ou indicador de saída de faixa de rolagem, que sabe a direção que está seguindo, para o carro não perder a direção, corrige. Ou seja, cada vez mais tecnologia. Vamos à perguntinha da nossa aula, antes do plantão de dúvidas. Tá? Os scanners estão aptos? Que bela pergunta, a sistemas de direção com assistência elétrica? Será? Vamos à resposta, Claro, Sempre pergunta e resposta. Poucos. Muito poucos, pessoal. A tendência, claro, é também fazer a comunicação com o sistema de direção. Já que é sempre o conector, pessoal, é o mesmo ali, Padrão BD2. O conector é o mesmo. Tem que ter o software, o programa e o scanner habilitado. Mas hoje é muito pouco o que temos. Belezinha? Muito bem. Alunos do MEC, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas, tá? O comentário Autopeça Fabiano perguntou sobre os convites da AutoMec. Acho que o Rodrigo, que agora na Valclay, já vai fazer os comentários via chat com você, o que é possível ser feito, tá? Para auxiliar aí, para vir em uma caravana na AutoMec semana que vem. Dúvidas? Diomedes, de Albuquerque Melo. Defeitos nesse módulo da direção elétrica são diagnosticados pelo conector? Sim. É o mesmo conector da injeção. Claro, não é o mesmo pino. Só por isso que o conector padrão ali tem 16 fios. Aliás, 16 possíveis fios. Nem todos estão com fio dentro. Por quê? Tem ABS, tem airbag, tem rede CAN, que são 2 fios, tem positivo, tem negativo, tem o espaço da direção, por aí vai. Tá? Por isso que tem pinos sobrando no conector padrão de 16 pinos, tá? Alessandro Tomás. Por exemplo, se perder um sinal de um sensor, ela vai gravar alguma falha e aparecer no painel? Gravar falha, sim, na memória da unidade da direção. A luz vai acender sempre que tiver falha e vai ficar gravado, tá?
Danilo Santa Rosa. Professor, Parque Assist consegue fazer baliza após dar seta para um dos lados, ok? E no caso de estacionar o carro entre dois carros, como vagas de shopping, entendi que a pergunta é vaga horizontal, né? Baliza, a vaga é vertical, né? Ou seja, ela está na lateral do carro. Estacionar o carro de frente ou de ré. Alguns sistemas Parque Assist, né, chamado Parque Assist 2, que são os mais novos, permite as duas configurações. Tanto estacionar tipo baliza, como estacionar de frente ou de ré. Tá? Ele consegue controlar a entrada e a saída do carro. Mas aí é o Parque Assist 2, são os mais novos. Tá? Vamos lá. Perguntinha do Jaimilson Francisco Gomes. No motor assíncrono, não dá para simular esse funcionamento? Dá via scanner. Aí você consegue. Entre em atuadores, comando de atuadores, você consegue via scanner. Sem ele, não dá. Mesmo porque o módulo já está junto, né? Não tem fio, não tem nada disso. E outra, não é tensão, né? Estão lembrados? Ele é em frequência. Danilo Santa Rosa. É possível arrumar sem scanner, no caso da luz acesa no painel de instrumentos? É possível dar a solução? Bom, só entenda o seguinte. O sistema de direção já é sistema moderno e outra é de segurança. Alguma falha, algum contato, etc., que a luz ficou acesa, desligar, ligar o carro. Continua acesa, esterça de batente a batente. Ou seja, tudo para a direita, tudo para a esquerda. Ou tudo para a esquerda, tudo para a direita. O carro está alinhado. Geralmente apaga a luz. Se não apagou, aí somente via scanner. Tá? O Alessandro Tomás está comentando que o Jetta 2.5 já é assim, com direção elétrica. Luiz Francisco Pereira. Professor, peguei um C3 que ao virar o volante, o motor do carro morria. Depois de testar tudo e não achar nada, o defeito era a bateria. Luiz, ótima dica. Direção com assistência elétrica requer uma bateria boa. Usa mais ainda a bateria. Pessoal, a maior parte das panes em C3, na direção elétrica, tem a ver com a bateria. Ou bateria ruim, ou azinavre, né? Azinavre é o nome certo, né? É o popular zinabre nos bornes, tá? Então, teste sempre a bateria. Pedro Jerônimo de Lucena. Olá, Escopino. Peugeot 407, 2006. Deu problema no motor que fica na bomba. Pergunto, se substituir só esse motor, motor na bomba, então é eletrohidráulica, né? Pelo que eu acredito que está aqui comentando. Não, só vende completo, tá? E o cliente está querendo deixar a direção mecânica. Tem algum problema? Não dá, né? Para você mudar um sistema de direção do carro. Vai ficar pesado. Não tem condições, tá? Tem gente perguntando se existe algum problema com isso, a não ser a dureza que a direção vai ficar. Ou vai ter outro tipo de falha. Assim, envolve segurança. Tudo que envolve segurança, não dá, né? É complexo, tá? E o Rodrigo, que trabalhou aqui muitos anos no MEC, no universo do mecânico, está na Valclay, né? Está convidando a todos os alunos do MEC que forem visitar a feira semana que vem a passar no stand da Valclay. Legal? Muito bem. Caros alunos do universo do mecânico, finalizamos mais uma aula técnica, mais um pequeno módulo de conhecimento aqui no seu universo do mecânico. Semana que vem, novo módulo. Tem assim, pessoal, uma procura absurda. Muita gente, né? Devido ao tema, devido à exclusividade do seu universo do mecânico, devido a anúncios no jornal Oficina Brasil. Semana que vem, Scanner, funções especiais, parte 1. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.
viveu, nestes últimos 50 anos, as mais profundas e significativas transformações, jamais vistas em todas as áreas do conhecimento e do comportamento. A Fran, de olho no presente e no futuro, mais uma vez está na frente, disponibilizando para o mercado brasileiro a linha de filtros de ar Confortair. Nas cidades e mesmo no campo, existem elementos nocivos à saúde das pessoas. E dentro de um veículo, estes elementos podem atingir altos níveis de concentração. Preocupado em proporcionar melhor qualidade de vida e bem-estar aos motoristas e passageiros, a Fran, pesquisando filtros de ar de cabine, determinou que a função do meio filtrante é remover a maior quantidade de contaminantes, sem restringir o fluxo de ar. Quanto maior for a eficiência do meio filtrante, maior será sua vida útil. Os filtros de cabine são apresentados em dois tipos, comum e combinado. O filtro comum é construído em fibra eletrostaticamente carregada, que tem por função reter a passagem de partículas contaminantes para o interior do veículo. O filtro combinado, além da fibra eletrostaticamente carregada, é construído com uma camada de carvão ativado, que tem por função impedir a passagem de odores para o interior do veículo, melhorando o conforto e bem-estar. Como nos demais filtros automotivos, a perfeita eficiência do filtro de cabine depende da adequada manutenção e de sua troca, no tempo certo e na forma correta. Vejamos alguns exemplos. Volkswagen Passat. Com o compartimento do motor aberto, solte o parafuso da grade de ventilação. Levante a tampa do compartimento do filtro e retire-o. Retire o filtro cuidadosamente e substitua por um filtro Fran, verificando sempre a posição correta da instalação indicada no corpo do filtro. Para a montagem, siga o procedimento inverso. Os filtros de ar para a cabine Confortair protegem a saúde de motoristas e passageiros. Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas com o nosso departamento de assistência técnica. Recomende a troca no tempo certo e garanta a eles o prazer de dirigir com muito mais conforto e bem-estar. Francamente, filtro é Fran.